Vamos lá, ilustres, estudar o pronunciamento CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Aqui comigo, vamos lá, olha aí. Já indo para os principais trechos, né? Este pronunciamento técnico define provisão como passivo de prazo ou valor incertos. Há uma incerteza em relação ao prazo, em relação ao valor. Em alguns países, o termo provisão é também usado no contexto de itens tais como depreciação, redução ao valor recuperável de ativos e créditos de liquidação duvidosa. Estes são ajustes dos valores contábeis de ativos e não são tratados neste pronunciamento técnico. Olha, o CPC considera depreciação, perda estimada, enfim, como ajuste dos valores contábeis de ativos. Quando ele falar em provisão aqui no pronunciamento, é só passivo mesmo, de valor ou prazo incerto, tá? Então, avançando em relação a definições, olha, os seguintes termos são usados neste pronunciamento com os significados especificados. Olha aqui, ó. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Tá? Não é somente no caso lá de me botaram na justiça. Não. Por exemplo, provisão para cobertura de garantias. Eu vendo e se der problema dentro de 1 ano, eu conserto. Ah, os produtos têm garantia, né? Então, olha aí, ó. A empresa estima quanto costuma desembolsar com essa cobertura de garantia. Então, é algo feito tecnicamente, tá? Então, é possível registrar na contabilidade com base em estimativa? Sim, mas aí eu vou atrás de fazer a melhor estimativa possível. A gente vai ver aqui, ok? Então, eu vejo quanto costumo perder, quanto costuma dar de problema e constituo a provisão. Professor, não é para esperar o produto quebrar, não, dá problema e eu desembolsar? Não! Não botou na cachola ainda não, que a contabilidade antecipa prováveis perdas. Vou levar cano, já registro agora a perda estimada. E outros exemplos. Tá? Por favor. Então vamos aqui, ó. Lembrando o conceito de passivo, olha. Passivo, só lembrando que o passivo contingente vai desrespeitar aqui, ó, esse conceito de passivo em algum momento. Olha, passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos. Por isso que eu estou devendo, porque eu fiz a dívida. Eventos já ocorridos. Cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Ó. Se espera que resulte na saída de recursos. É provável que eu vá ter que pagar. Beleza. Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada. Pessoal, existem obrigações legais e existe obrigação, ó, não formalizada, tá? Ó. Pois bem, evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Obrigação legal é uma obrigação que deriva de contrato, legislação ou outra ação da lei. Tá? Essa é uma obrigação legal. Pode ser de contrato, tá? Também. Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que, veja, não está num contrato, não está na legislação, não está na lei. Mas, olha aqui, ó. Por via de padrão estabelecido, de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. E, em consequência, isso aqui é chave, ó. A entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas
responsabilidades. Ok? Olha aqui, ó. Rapaz, não há um contrato. Não há uma lei me obrigando. Mas eu já mostrei na prática que se eu causar algum dano ao meu ambiente, eu vou lá e reparo. Ou um outro exemplo aqui, ó. Deu problema no meu equipamento que eu vendo, mesmo após a garantia, eu conserto. Tá bom? Mas isso tem que ficar evidente, tem que criar uma expectativa válida no outro. Eu assumo sim essa responsabilidade. Registro a provisão. Então a obrigação pode ser legal ou mesmo não formalizada. Tá bom? A não formalizada, ela sempre envolve uma expectativa válida na outra parte. Ok? Olha aqui, ilustres. O que é um passivo contingente? Veja, o passivo contingente não é passivo. E por que chama de passivo contingente? Ó, vai furar em alguma coisa. Ó. É uma obrigação possível. Pronto, já começa daqui. Porque passivo é obrigação presente. Vamos lá. É uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ou, olha aí, é uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida por quê? Olha aí, ó. É uma obrigação presente. Começa bem, ó. Resulta de eventos passados, mas eu não reconheço. Por quê, ó? Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação. Ó, furou o conceito de passivo. Ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Aqui, ó, não furou o conceito de passivo, mas furou um dos critérios para reconhecimento de um passivo. Eu tenho que conseguir mensurar com confiabilidade a dívida. Aliás, furou um dos critérios de reconhecimento de todo e qualquer elemento. Critérios de reconhecimento do ativo, do passivo, do PL, de receita e de despesa. Eu tenho que conseguir mensurar com confiabilidade. Ok? Beleza? Então, olha aqui. O que é um ativo? Ainda estamos nas definições. O que é um ativo contingente? Vamos lá. Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ok? Beleza, ilustres? Não registro, tá? O que é um contrato oneroso? É como a gente chama aqui, ó. Barca furada. Me meti numa enrascada, olha aqui, ó. É um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Por exemplo, olha que barca furada. Eu tenho um contrato de manutenção de tal coisa. Eu vou prestar esse serviço. O contrato é para que eu receba 500 por mês. E o meu serviço lá, mensalmente, é 550. Tô no prejuízo. Barca furada. Esse é um contrato oneroso. Tá? Beleza? Por que foi assinar um contrato desse, professor? Enfim, esse é um contrato oneroso. Reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração e que altera materialmente. É porque existe provisão para decorrente de uma reestruturação, tá bom? Quando há uma alteração, ó, no âmbito de um negócio empreendido pela entidade, ou a maneira como o negócio é conduzido, vai reestruturar. Enfim. E disso vai resultar a expectativa válida nos outros de que eu vou ter que pagar algumas coisas por conta dessa reestruturação. Tá certo? Se eu estou fechando uma determinada unidade,
Eu vou ter de cara um gasto aí com o pagamento do pessoal, né? Rescisão, essas coisas, tá? Vamos seguir aqui, ó, saindo das definições. Provisão e outros passivos. Provisão e outros passivos. Vamos lá, ó. As provisões podem ser distintas de outros passivos, tais como contas a pagar e passivos derivados de apropriações por competência, tá? Porque a incerteza, qual é a característica da provisão, ó? A incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação. Isso não acontece com contas a pagar, não acontece com passivos derivados de apropriações por competência. Dê um exemplo, professor, desse passivo derivado de apropriação por competência? Já, já. Ó. Por contraste, as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. Ora, mercadorias a fornecedores. Ok, ó. Isso aqui é um contas a pagar. Não há incerteza. Ó. Valor e prazo certos. Tá? Exemplo de passivos derivados de apropriações por competência. Olha, são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados. Por exemplo, valores com pagamentos de férias. Tá? Meu filho, olha aqui, ó. Salário mensal. R$ 1.200. Ó, exemplo de despesa passivo por apropriação de competência. 13º. Tá? A pagar. Férias. A pagar são exemplos clássicos, tá? Porque não pense que, o 13º, tô por dentro, professor, sou fera da legislação trabalhista. Então, olha, o 13º a gente paga em dezembro. E 13º é despesa para a empresa. Então, lança lá em dezembro, despesa com 13º, 1.200. Pronto, digamos que ele trabalhou os 12 meses, normalmente, pronto. Não. Isso aí vai ser dezembro, ele está fazendo jus ao 13º porque trabalhou ao longo de 12 meses. Eu vou alocar a despesa com o 13º ao longo dos 12 meses. 1/12 em cada mês. Então, eu estou apropriando em cada mês por conta da competência. Esse é um caso de passivo derivado de apropriação por competência. Olha aqui, ó. Mensalmente, vamos lá. Olha, todo mês. Ó, todo final de mês, ó. Despesa com 13º salário a 13º a pagar. Vou ter também, ó, despesa com férias a férias a pagar. Eu não vou lançar só a despesa com férias no mês em que ele tirar férias, não. De jeito nenhum. Ele está tendo direito às férias porque trabalhou ao longo do ano todo. Ok? Pensando aqui em alguém que já trabalhou o ano todo. Vai tirar a integral lá, né? Tá certo? Claro que no caso das férias, aqui não é aula de legislação trabalhista, vai ter um texto. Aí tem também aqui, ó, o registro dos valores, dos tributos que serão recolhidos em cima disso. Mas é só para mostrar que, ó, tá aqui exemplo de passivo derivado de apropriação por competência, tá, ó.
Tá, ó, tem esse termozinho, né, ó. Beleza, ilustres? Olha aqui, vamos lá, ó, seguir aqui no nosso estudo. Olha. Embora algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do que nas provisões. Por que que ele diz isso? Era até comum, pode até aparecer em prova ainda, chamar assim, ó, provisão para 13º. Isso é passivo, tá? Provisão para férias. Isso é passivo. Embora, tecnicamente, o melhor seja falar férias a pagar, 13º a pagar. Por quê? Porque provisão envolve incerteza. E a incerteza em relação a 13º e férias é mínima. Como ele diz aqui. E qual é essa incerteza? Por exemplo, eu já começo a registrar 1/12 da despesa com 13º em janeiro, né? Ó. Mas o que conta mesmo para fins de 13º é o salário de dezembro. Ah, e se for ter alteração, ó, aí tem um ajustezinho aqui. Tá bom? Não é o caso da incerteza que envolve provisão. Tá certo? Enfim. Provisão é uma coisa. Contas a pagar, os passivos normais, outra, né? E os passivos derivados de apropriação por competência, né? Também, ó, são diferentes de provisão. Tá certo? Olha aqui, ilustres. Os passivos derivados de apropriação por competência são frequentemente divulgados como parte das contas a pagar, passivos normais, enquanto as provisões são divulgadas separadamente. Beleza? Olha aí. Relação entre provisão e passivo contingente. Vamos lá. Em sentido geral, todas as provisões são contingentes, porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor. Beleza. Por isso existe até, ó, uma conta chamada provisão para contingências. É uma conta do passivo, tá? Embora seja uma nomenclatura para a qual o CPC torce o nariz. Né? É bom vincular provisão com a palavra contingência. Mas veja, provisão para contingência pode aparecer na sua prova. É passivo. Diferente de reserva para contingência, né? Reserva para contingência, assim como toda e qualquer reserva, é PL. Ok, ilustres? Beleza? Olha aqui. Todas as provisões são contingentes, né? Porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor. Porém, neste pronunciamento técnico, o termo contingente é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos, porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Aqui, quando fala contingente, é sobre algo que não vai ser reconhecido. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento, né? Ó, não consigo mensurar o custo com confiabilidade. Beleza? Olha aí. 13. Este pronunciamento técnico distingue entre provisões e passivos contingentes. Tá? Isso aqui já tem a ver com os conceitos que nós vimos. Mas lá, vivência, associação e repetição, né? Provisões que são reconhecidas como passivo, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, né? Não é um chute louco. Porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessário para liquidar a obrigação. Tá? Há uma distinção entre provisão e passivo contingente. Ó. Passivo e contingente não são reconhecidos como passivo, porque são obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmada se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, ou, embora obrigações presentes, né, ó, que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste pronunciamento. Porque não é provável que seja necessária uma saída de recurso que incorpore benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficiente, confiável do valor da obrigação. Pessoal, critério de reconhecimento de qualquer elemento.
Ativo, passivo, PL, receita e despesa. Tem que ter benefício econômico entrando ou saindo. E eu tenho que mensurar o valor com confiabilidade. Não esqueça, tá? Vamos aqui, ó. Reconhecimento de uma provisão, tá? Então, olha aqui, ó. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, pode ser legal ou não formalizada, tá? Como resultado de evento passado, ok. Quando seja provável que será necessária uma saída de recurso que incorpora um benefício econômico para liquidar a obrigação, ó. Provável. Provável. Tá? E quando possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Eu tenho que atender às 3. Se furar uma, já avacalhou. Aí ele vai trabalhar, ó, cada uma. Obrigação presente, olha aí, ó. Em casos raros, não é claro se existe ou não uma obrigação presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma obrigação presente se, levando em consideração toda a evidência disponível, é mais provável que sim do que não, que existe uma obrigação presente. Tá? Vem cá, tá na dúvida? É mais provável sim ou não, tá? Evento passado. Eu tenho que ter feito a dívida, né? Um evento passado que conduz a uma obrigação presente é chamado de um evento que cria a obrigação. Fez surgir a obrigação. Para um evento ser um evento que cria a obrigação, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista, senão liquidar a obrigação criada pelo evento. Esse é o caso somente quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente ou, no caso de obrigação não formalizada, quando o evento, que pode ser uma ação da entidade, cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação. Ok, ilustres? Beleza? Olha. As demonstrações contábeis tratam da posição financeira da entidade no fim do seu período de divulgação e não da sua possível posição no futuro. É um retrato do momento. É uma fotografia lá do momento, o balanço, né? Ó. Por isso, nenhuma provisão é reconhecida para despesas que necessitam ser incorridas para operar no futuro. Ah, é algo lá do futuro. Não, não, não. Os únicos passivos reconhecidos no balanço da entidade são os que já existem na data do balanço. Obrigação presente. Obrigação presente. Ok? Sai do meio, professor. Olha aqui. Ah, pessoal, há muita coisa no slide. Vou pular. Pule não. Olha aqui, ó. São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que existam independentemente de ações futuras da entidade. Está só detalhando mais. Beleza? Joia? Então, aí, ele dá exemplos, tá? Uma obrigação envolve sempre outra parte a quem se deve a obrigação. Não me diga! Não me diga. Aí ele diz assim, ó. E é necessário conhecer a quem se deve. Cuidado, ó. Não é necessário, porém, saber a identidade da parte a quem se deve a obrigação. Na verdade, a obrigação pode ser ao público em geral. Tá? Então, cuidado, são coisas que ele pode colocar lá na prova. Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la em data posterior. Claro, pode não ser dívida agora, mas pode ser depois, por força de alterações na lei ou porque um ato da entidade, por exemplo, uma declaração pública suficientemente específica, dá origem a uma obrigação não formalizada. Por exemplo, vamos lá, ó. Quando forem causados danos ambientais, pode não haver obrigação para remediar as consequências. Porém, o fato de ter havido dano torna-se um evento que cria obrigações quando uma nova lei exige que o dano existente seja retificado, ou quando a entidade, publicamente aceita a responsabilidade pela retificação, de modo a criar uma obrigação não formalizada.
Tá certo? Vá entendendo o mecanismo aí. Algo que pode ser, não seja obrigação agora, pode virar depois. Olha, saída provável de recursos que incorporam benefícios econômicos. Tem que ser provável essa saída, ó. Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente uma obrigação presente, não somente ela decorrer de eventos passados, né, ó, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa obrigação. Já sabemos disso. E já sabemos que para ser provável tem que ser mais provável que sim do que não a ocorrência. Como é que eu chego numa estimativa confiável da obrigação? Olha aqui, ó. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica a confiabilidade. Ah! Perdeu a credibilidade total a contabilidade. Eu pensava que era tudo assim, ó, bem metódico. Trabalha com estimativas, mas com estimativas decentes, feitas da melhor forma possível. São estimativas confiáveis. E se eu não conseguir fazer uma estimativa confiável? Aí pronto, não é para fazer. Tá? Olha aqui. Tá? Isso, uso de estimativa, né, ó, é especialmente verdadeiro no caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço. Tá? Ó. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão. Como regra, a gente consegue estimar sim. Mas, olha, nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável possa ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido. Mas tudo bem. Se eu não consigo estimar direitinho, não vou reconhecer. Nesse caso, esse passivo é divulgado como passivo contingente. Veja que dá para fazer, ilustres, numa boa. Abraço!